nossas colinhas. Olá, sejam muito bem-vindos à TV CDL. Agora é uma plataforma digital e se fundiu com a Web Rádio, se tornando a primeira emissora focada 100% no varejo. Por aqui você tem uma rádio e TV on demand, com uma grade de programação focada em trazer informações imparciais sobre o comércio, notícias, conteúdos exclusivos do mundo do varejo. A Rádio TV CDL São Paulo conta com um canal de transmissão via streaming, ou seja, você ligado conosco aonde estiver. Hoje estamos inaugurando o nosso estúdio aqui na Avenida Paulista e é com muito entusiasmo que eu passo as saudações iniciais para o nosso presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, Maurício Steinhoff. Obrigado, Ana. Obrigado a todos vocês que participam do início das transmissões da Rádio e TV CDL. Hoje, oficialmente, damos início a essa transmissão. A Rádio e TV CDL nasceu para ser a voz das câmaras de dirigentes lojistas do Estado de São Paulo e do varejo paulista. Para nós, da FCDL São Paulo, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, é um novo marco de crescimento e fortalecimento. Pretendemos, através da Rádio e TV CDL, levar conhecimento e boas práticas empresariais a todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem. Vamos fazer isso através de cursos, de palestras e de entrevistas e de notícias que interessem ao varejo e especialmente à economia. Nós também levaremos junto às autoridades os nossos propósitos, aquilo que queremos e o nosso verdadeiro interesse, que é de colaborar com o crescimento e desenvolvimento do Brasil, o compromisso com o nosso país. Autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário serão convidadas a mostrarem seus projetos, as suas ações e ao debate de tudo aquilo que interessa, não só ao varejo, mas para a sociedade em geral. E, claro, naturalmente, levaremos cultura a todos, boa cultura a todos. Agradeço a todos vocês por fazerem parte desse início, dessa programação e participem da nossa rádio, interajam com todos nós, levem dúvidas, levem conhecimento, perguntem, que estamos aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado e vamos ao nosso trabalho. É isso aí. E hoje a nossa pauta é um assunto que está dominando o Brasil nesse momento, que é a tão esperada reforma tributária, que estamos aí aguardando desde a década de 80. E com quem a gente vai conversar hoje, Maurício? Hoje nós vamos conversar com o presidente do Conselho de Administração do SPC Brasil, o Roque Pelizaro. O Roque Pelizaro é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um sujeito muito competente, além da sua formação acadêmica em Direito, em Economia. Ele também foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Curitiba, foi presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, seguramente a federação mais importante do nosso sistema, foi presidente da nossa Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e atualmente é o presidente do Conselho de Administração do SPC Brasil, que seguramente é o banco de dados mais completo, com informações de pessoas físicas no Brasil, o único banco de dados genuinamente nacional e através do SPC, que na década de 70 nós tivemos aí o fortalecimento e o crescimento do crédito direto ao consumidor. Então, é uma pessoa muito importante, muito capacitada e certamente vai abrilhantar esse primeiro programa que estamos produzindo ainda hoje. Começando com o pé direito. Muito obrigada, Roque. Seja bem-vindo. E conta um pouquinho para a gente, né? Essa reforma foi tão esperada desde a década de 80. E qual será o impacto no dia a dia do empresário, do lojista e do consumidor? Antes de tudo, quero dar os parabéns aí à FCDL aqui de São Paulo pela iniciativa desse meio de comunicação, dessa forma dinâmica que explodiu aí durante a pandemia, né? Principalmente era algo que estava ainda incipiente, esse mecanismo, mas ele realmente explodiu e a FCDL aqui de São Paulo é pioneira nesse segmento agora de comunicação para todas as empresas aí associadas às CDLs aqui do Estado. E como é via web, para o Brasil e para o mundo todo, né? Sim. Não importa onde você esteja. Mas voltando aqui para o tema, a questão da reforma tributária,
O país há muito tempo pedia por uma reforma tributária que estabelecesse mais justiça dentro do cenário econômico que a gente vivia e, no mínimo, uma simplificação de tudo que é feito no Brasil. Muitas empresas do exterior vêm para cá e não se instalam devido à complexidade, à dificuldade de compreensão do nosso sistema tributário. E, ao nosso ver, essa reforma, da forma como está sendo aprovada, ela foi aprovada em primeira e segunda votação dentro da Câmara, mas ainda falta o Senado da República se manifestar sobre isso também. Se houver qualquer alteração lá, volta para a Câmara e assim por diante. Mas a tramitação dessa nossa reforma tributária deixou muito a desejar. A sociedade não teve tempo de compreender ela como um todo. Há quem diga que o mercado aceitou muito bem a reforma tributária aprovada na Câmara. Mas a gente tem que entender o que é mercado, né? Primeiro ponto se o mercado for o mercado de ações, você tem aí algo já bem mais restrito, onde o sistema financeiro e a indústria têm um peso maior do que o setor de serviços, por exemplo, ou o agro tem dentro do mercado de ações. Mas na economia real, aí no dia a dia, que é o que realmente importa, a gente tem bastante dúvidas sobre as consequências positivas e negativas do texto que aí se apresenta. Nós vemos muitos industriais batendo palma, há uma expectativa de uma redução forte dos tributos na indústria e uma oneração muito grande nos serviços. Mas a sociedade como um todo não discutiu isso. E o cidadão comum, o microempresário, né, as empresas de pequeno porte, elas não entenderam ainda em que situação elas estão colocadas. Se pagarão mais, se pagarão menos, se haverá ainda ou não haverá guerra fiscal entre os estados, porque ficou um jabutizinho ali dentro que permite ainda essa guerra fiscal entre estados e municípios. Nós temos a questão do imposto sobre os espólios, né, nos inventários. Mas existem países em que esse imposto é bastante alto, né, diferente daqui, que em tese seria baixo, que é o ITCMD de hoje. Mas nós temos que entender que esse tipo de imposto, ele é um imposto que ele é diferente não só pela sua parte arrecadatória, mas existe uma questão cultural de um pai e uma mãe trabalharem e deixar algo para o filho ou não, né? E isso independe do valor desses bens. Então, é uma preocupação que a sociedade como um todo ainda tem. E a indústria tem que compreender que ela hoje vai ser impactada com o aumento dos custos dos serviços, porque o custo do serviço ele vai ser repassado, esse imposto a mais ele vai ser transferido. Por quê? Porque as empresas do setor de serviços, elas têm hoje, na precificação do serviço que prestam, a atual carga tributária. E eles sabem a margem líquida que fica para cada um, para a sua subsistência. E é um mercado extremamente competitivo, diversificado, em que o preço na ponta, ele já traz a menor margem líquida possível. E isso, então, eu aumento o imposto, eu vou ter uma transferência desse imposto para o consumidor desse serviço, que muitas vezes é o consumidor final e muitas vezes não é o consumidor final. Um serviço de contabilidade, por exemplo, a indústria, o comércio e o próprio setor de serviços utiliza isso. Um advogado, uma empresa que presta serviço de limpeza, né? Todos esses setores serão impactados. Telecomunicações, o próprio sistema financeiro vai ser impactado de alguma forma, mas num país em que o sistema financeiro é extremamente concentrado, repassar é muito fácil. O problema é repassar onde você tem um setor muito horizontalizado,
né, onde há uma competição real muito mais forte. E para o brasileiro comum, ele não sabe o que vai acontecer com a guia do imposto dele após a aprovação, sanção e o período de interstício dessa mudança, que sempre é para o ano subsequente, ou seja, se for aprovado esse ano, entra em vigor só o início, que é um escalonamento disso ao longo aí de vários anos, mas o início disso acontece no primeiro momento. Eu tenho muita dúvida sobre os impactos dessa reforma tributária na economia real, no dia a dia das pessoas. E mudanças de lei que não levam em consideração esse tipo de impacto sempre são ruins. Por quê? Porque os agentes não têm tempo de se adaptar. Quando não há o tempo de adaptação, a condição a facilidade para a morte é muito grande. A gente viu isso de forma muito clara quando se procurou, através de uma lei, alterar a forma que as empregadas domésticas, por exemplo, trabalhavam. Se deu para as empregadas domésticas, do dia para a noite, uma série de direitos, né? E que não levou em conta o perfil da doméstica e aonde ela está mais difundida. O que aconteceu de fato? Se aniquilou uma profissão. Você acabou hoje. A profissão de doméstica é bastante rara. Hoje em dia tem diarista e olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. E então você, quando faz esse tipo de transição, não é algo tão simples e de efeitos tão visíveis no curto prazo. Desenhar esses cenários diante de uma planilha matemática pelo lado do arrecadador é fácil. Os impactos na vida real das pessoas, sejam físicas ou jurídicas, é bem mais difícil. Por isso, esse tipo de discussão deveria ser muito mais aberta para se entender as consequências disso. Nós não tivemos isso e, ao que parece, no Senado também não haverá esse tipo de discussão com a sociedade. Isso me preocupa muito. Aproveitando o que você disse, Roque, nós sabemos que, independente se o serviço final é prestado diretamente para o consumidor ou para um outro tomador de serviço, uma pessoa jurídica, no final, esse custo está no preço desse produto. Sem dúvida. Ofertado. Então, no final, quem paga toda a carga tributária é o consumidor. E o varejo, em si, ele é formado principalmente por pequenas empresas. Qual será a dificuldade dessas pequenas empresas em repassar essa carga tributária para o consumidor final, em relação ao grande varejo, que está muito mais preparado e com condições melhores de tomar crédito ou de compra? A capacidade de você transferir custos para o consumidor final, ela varia de acordo com a concentração do mercado. Como eu falei antes, o sistema financeiro brasileiro hoje tem uma concentração absurda. Nós estamos praticamente na mão de 5 grandes bancos de varejo no Brasil. Quando você tem esse nível de concentração, repassar é muito fácil, porque você, de um desses grandes bancos, pode repassar porque você sabe que os outros vão repassar também. É uma cultura disseminada. Quando você tem uma concentração média, que é o caso da indústria, você não tem um volume de produtos sendo ofertados, né, pelo setor industrial, da mesma forma como você tem pontos de venda de varejo fornecendo esses produtos. Essa competição, se ela é mais forte ou mais fraca, define a capacidade de transferir. E como todo mundo sabe, o setor mais competitivo do mercado é o setor varejista. É o mais pulverizado, mais horizontalizado. Ao ponto, se falava antigamente que se eu vendesse um copo de água, um copo de vidro desse, o meu concorrente era quem vendia um copo de vidro. Hoje não é mais. O meu concorrente é todo mundo que vende qualquer coisa e disputa o orçamento que a pessoa teria para comprar o copo de vidro com outra coisa. Ou seja, se eu comprei uma gravata, vai me faltar dinheiro para comprar o copo. Então, o meu concorrente não é só do meu segmento, mas de outros segmentos também. Além do que antes, o meu concorrente era quem estava próximo de mim, do outro lado da rua, no mesmo bairro, na mesma cidade pequena.
Hoje o meu concorrente está em qualquer lugar do mundo, né? Ele está concorrendo através do e-commerce a partir de qualquer lugar do planeta. Então, o nível de concorrência do varejo, ele é multiproduto e é global, ele não é mais nem local. Por isso, a dificuldade de repasse é muito grande. Agora, saibam que aqueles que não repassarem não vão conhecer o dia seguinte. Porque é um ditado no comércio que quem dá o que tem para vender não sobrevive. Então, a gente tem que vender e ter margem. Já dizia o comandante Rolim, né? Na época da TAM, nada substitui o lucro. As empresas precisam ter lucro para sobreviver e garantir o seu crescimento e a manutenção da sua atividade. Muito bom, legal. Como você, né, nos alertou aqui, né, sobre as mudanças, é uma dúvida. Na opinião do SPC Brasil, qual será o impacto na concessão de crédito? Bastante grande. Porque no crédito, você tem, quando você precifica o crédito, você tem custos ali dentro. O primeiro custo é o custo do próprio dinheiro. Então, porque o banco não é dono do dinheiro que empresta. Ninguém é dono do dinheiro que empresta. Você pega de alguém, paga um juro para essa pessoa, né, física ou jurídica, você paga um juro, pega esse dinheiro, que você já remunera para alguém, e coloca a tua margem em cima, o banco coloca a margem dele e vai emprestar. Além dessa margem, que é a diferença entre o juro que ele toma e o juro que ele empresta, né, ele tem três outros fatores importantes. O primeiro é o custo próprio da operação. O banco tem um custo. Ele tem uma agência, tem funcionário, tem contabilidade, tem propaganda, né, marketing, aí na televisão, no rádio, nos jornais, enfim, tudo isso, outdoor, faz, enfim, o marketing dele e os custos internos dele. Você tem o risco que está lá. O risco, qual é o risco? O risco de não receber, que é o risco da inadimplência. Tá? E você tem, além disso, os tributos sobre isso, tá? Diretos e indiretos. O IOF é um tributo direto, mas os impostos sobre os serviços que o banco presta, o imposto de renda, que são indiretos e vêm em outra linha, mas estão lá dentro do custo quando você paga. Essa operação, aumentando o risco, aumenta o juro real para a ponta. Esse é um ponto. E aumentando os outros custos operacionais, que é o que vai acontecer, também vai estar precificado na taxa de juros. A questão do risco é onde o SPC trabalha, mitigando esse risco com um extrato de informações em que quem concebe, ele consiga dizer, olha, com esse score o risco é baixo e eu consigo baixar o juro. Com esse score o risco é alto, eu vou ter que aumentar a taxa de juro para isso. E na questão da reforma tributária, há todo um impacto sobre isso. Por quê? A partir do momento em que a margem líquida de determinado segmento caia, a taxa de riscos para o banco não receber aumenta. Então, o que vai acontecer? O setor de serviços, que vai ser altamente impactado, vai ter um impacto também nas taxas de juro para esse setor. Porque nesse setor a taxa de risco vai aumentar. Além do próprio imposto direto e indireto que o banco, na sua operação, se tiver esse tributo aumentado, ele vai colocar lá. Então, a expectativa na questão dos juros é que para a indústria, a priori, pode haver uma redução de taxa e no serviço e no comércio um aumento na taxa de juros. Sim, legal. Também, né, como a gente conversou aqui, você chegou a comentar sobre o e-commerce, com a reforma em análise foi criada uma medida sobre as compras, né, as taxações de compras internacionais. Primeiramente taxando compras internacionais no geral e depois o governo voltou atrás e zerou o imposto de importação de compras de até $50, desde que as empresas entrem no programa Remessa Conforme da Receita Federal e recolham os tributos estaduais. Como que essa regra vai funcionar para o varejo nacional? O impacto é terrível. Por quê?
Você deu para o comércio um canivete para ir para a briga e para o outro deu para o e-commerce externo, né, aí os chineses principalmente, você deu uma pistola automática melhor. Você deu para os caras uma metralhadora, um fuzil, uma metralhadora. E nós vamos ter que brigar aqui no Brasil com o nosso canivetinho. E com uma carroça. O que acontece? Um país, quando exporta um produto, ele desonera na origem. O Brasil, quando exporta um produto para o exterior, seja ele manufaturado, um serviço ou um produto, né, do agro, ele exporta esse produto desonerado de imposto. Então, ele não está pagando praticamente imposto nenhum lá na origem. Sim. Quando ele entra aqui, os governos no Brasil e no mundo usam um perfil de imposto que chamam-se impostos regulatórios. Existem impostos que têm função arrecadatória, por exemplo, o IPI, o ICM, o IPTU, um a nível federal, um a nível estadual e um a nível municipal hoje, no atual modelo tributário. E você tem impostos regulatórios. O imposto regulatório, ele tem a função de, como uma torneira, abrir na hora que precisa, fechar na hora que tem necessidade. Então, eu tenho, por exemplo, um problema na safra de milho no Brasil, que vai impactar todo um segmento. Vai faltar grãos para produzir proteína animal, etanol. O que os governos fazem? Eles zeram a taxa de importação e que o produto venha desonerado lá de fora e não impacte as cadeias produtivas. Quando nós temos uma superprodução de milho, o que o governo brasileiro e de outros países fazem? Eles aumentam o imposto de importação e com isso regulam para que o preço não caia demais no mercado interno e desincentive o produtor a produzir. Esses são os impostos regulatórios, que é o caso do imposto de importação. Então, você traz um produto, permite que uma empresa do exterior venda um produto desonerado na origem e entre desonerado total dentro do Brasil. E o produto vendido por uma empresa brasileira é onerado na origem, todo ele, e onerado na distribuição. Então, eu vou ter um produto muito onerado de imposto aqui dentro e um extremamente desonerado que vem vindo lá de fora. Antigamente, você tinha um custo logístico para isso altíssimo, o que poderia compensar. No mundo atual, o custo logístico despencou, porque as cadeias melhoraram muito a sua produtividade. Isso faz com que as pessoas tenham, entre aspas, de forma rápida e barata, acesso a esse produto. E, dado a diferença de preço, qualquer problema de qualidade que você não mediu no produto olhando na tela do teu computador, do teu celular, do teu tablet, enfim, isso se paga. Porque daí você vai dar de presente, mas enfim, você perdeu o comércio que vende especificamente aquele produto e perdeu o comércio como um todo, porque lembra quando eu disse que o copo concorre com a gravata? Uhum. Quando você gastou o teu orçamento comprando produtos até $50, lá de fora não sobrou orçamento para comprar mais nada aqui dentro. Então você compete com o todo. E, se não me engano, hoje ou ontem, inclusive saiu uma matéria no Valor Econômico, mostrando isso e mostrando como o mercado de ações já viu isso. Como a perda de volume de venda e de margem do varejo nacional vai ser impactada, precificando as ações para baixo. Foi muito infeliz o governo. Ah, Roque, então você é contra que o consumidor brasileiro tenha acesso a esses produtos até $50? De forma nenhuma. Mas isente também o nacional até $50. Não é justo esse diferencial competitivo. E isso, a pessoa que está comprando, ela saiba que ela vai perder emprego. Ela vai perder renda. Porque nós estamos gerando renda no país de origem disso. É verdade. É isso que vai acontecer. No primeiro momento, no curtíssimo prazo, você está tendo uma vantagem, consumidor. Mas ali na frente, você vai sentir quando você perder o emprego e um chinês, né, um coreano, enfim, estiver empregado.
É isso que vai acontecer. O Brasil não está preparado para terceirizar sua indústria. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país hoje que terceirizou a sua indústria, ela está fora dos Estados Unidos. Porque é um país que a base econômica é a prestação de serviço. O Brasil desincentiva o serviço quando tributa agora na reforma tributária, ele pega e quer transferir a nossa indústria para fora, no consumo, porque a indústria tem que olhar, porque ela vai perder muito espaço. Quando eu falo em $250, eu estou falando em R$250 uma conta aqui de padeiro, né? R$250 é 20% do salário mínimo. Vocês vejam como isso é alto, é pesado, né? Então o Brasil tem que rever isso, tem que rever esse posicionamento, porque é desleal com o comércio. É uma concorrência desleal. Completamente desleal. E isso gera impactos. No curto prazo é muito bonito, muito lindo. No médio e longo prazo, lembre-se sempre, a semeadura é voluntária, a colheita é obrigatória. Outra coisa, Roque, a impressão que nós temos é que as pessoas que criam essas legislações, tomam essas medidas, jamais desceram na calçada para entender como a vida é, como as coisas funcionam, aonde o emprego e renda acontecem. Para que se tome uma decisão fundamentada, você tem que entender toda a cadeia produtiva. Como qualquer varejista sabe que ele tem que entender toda a jornada do seu cliente para saber ter esse cliente fidelizado. Tem que entender e deixar uma jornada bacana. Quem decide isso, a turma do 15º andar, não conhece como o térreo funciona, de verdade. É verdade. E os impactos dessas decisões. Eu lembro, há um tempo atrás, quando se discutia a questão dos produtos essenciais lá em Brasília, que o comércio seria obrigado a trocar o produto essencial, que eram alguns bens como geladeira, fogão, computador, televisor e celular. Se não me engano, eram esses, naquela época. Não, o comércio é obrigado a trocar. Eles têm que entender que o comércio, eu falava naquela época, ele não dá garantia nenhuma. Quem dá garantia é o fabricante. O comércio, só vende. Ele vende e ele é o representante da indústria na relação de consumo. Então, se ele trocar, a indústria tem que trocar para ele. Só que o comércio, primeira coisa, ele é diferente aqui em São Paulo, onde há uma facilidade logística, onde é fácil chegar na casa das pessoas, em geral está muito próximo da indústria. Quando eu falo próximo, não é por estar no estado de São Paulo, é porque a logística aqui funciona muito bem, o Sudeste e Sul. Mas o Brasil não é só Sudeste e Sul, ele tem Norte e Nordeste. Existem cidades no Amazonas em que se precisa de dias de barco para chegar lá. Há cidades no Amazonas em que o comércio não tem 10 geladeiras em estoque, ele tem 2. Há cidades no Amazonas, e em qualquer lugar do Brasil, cito aqui porque lá é um dos estados em que eu conheço da dificuldade logística, pela distância e pela estrutura do próprio estado, né? Que os rios são as estradas, em que a geladeira está em estoque há 1, 2 anos, ela já saiu de linha. Como é que eu vou trocar e depois a indústria vai dizer, mas eu não tenho mais? Então são pontos. Um celular, eu não identifico ao pegar um celular na mão se ele foi danificado porque caiu dentro d'água, às vezes que a pessoa seque por fora, né? Se ele não tem nenhum impacto, mas caiu de plancha, trincou alguma coisa na placa interna, eu troquei e mando para a indústria ia me dizer, não, mas não foi garantia, isso é outro dano. Então, as pessoas têm que entender como toda a cadeia funciona e que não é fácil você, num país desse tamanho, ter essa compreensão. Por isso, a discussão com a sociedade civil organizada, se faz tão importante e relevante. E essa reforma tributária não teve essa discussão. As entidades representativas da sociedade civil organizada não discutiu isso com a devida profundidade. E os resultados, isso que eu falei lá no início, eu duvido quem tenha plena compreensão dos impactos que essa reforma vai trazer para o dia a dia efetivo de quem está no piso, no térreo aí desse prédio que é o país, que é o Brasil.
E, além do mais, Roque, também, ela deixa uma brecha muito grande para as leis complementares regularem essa reforma. Nós sequer sabemos como isso vai ser feito. Então, olha, você faz uma estrutura e diz, agora, depois vamos decidir o como. O como, muitas vezes, é mais importante do que o que. Sem dúvida alguma. eu sempre digo, né, não é o que você faz, porque normalmente o que a gente faz, a maioria das pessoas fazem. É como nós fazemos é que, que dá o diferencial para o sucesso ou para o fracasso. Exatamente isso, Maurício. Exatamente isso. A gente vê que países que mudaram certos paradigmas, ouviram e alinharam o seu andar térreo, têm muito mais sucesso do que essas decisões tomadas em cúpula por pessoas que têm pouca visão do todo, tomam de forma muitas vezes inconsequente. Não estou dizendo que a reforma foi feita de forma inconsequente, porque eu tenho certeza da boa intenção de todos que discutiram isso dentro do Congresso Nacional, dentro dos meios econômicos, eu tenho certeza disso, mas tenho certeza que esse pequeno grupo de pessoas não tem a compreensão real das consequências e dos impactos em toda a cadeia que isso possa vir a gerar. Olha, Roque, não sendo gentil como você, sendo um pouco mais ácido, a impressão que se tem é que o sujeito acorda de manhã com uma grande ideia e ele sequer sabe como isso as consequências disso no dia a dia das pessoas e do país, né? A ideia, às vezes, parece politicamente muito boa, parece ser assertiva, mas a forma como é feita, da maneira e da implantação, ela causa consequências terríveis e certamente essa reforma tributária, da forma como ela está, ela vai trazer mais malefícios do que benefícios. Além daquilo que nós estávamos conversando há pouco, o tempo de implantação é muito longo, né? Nós temos aí décadas para isso acontecer e sequer nós sabemos como vai ser a economia daqui a 1, 2 anos. Olha, eu ontem estava discutindo com uma advogada que presta serviço para a gente, terminou a nossa reunião e nós estávamos falando sobre o mundo, né? E falando sobre escola, dos filhos, tudo isso. Eu disse, olha, o mundo de hoje, a gente está colocando os filhos na escola, estudando e olhando para profissões que provavelmente, quando eles entrarem no mercado de trabalho, sequer vão existir. E ela disse, olha, só para você ter uma ideia, ela me respondendo, a minha filha, eu pedi para ela o que ela pretendia ser. E ela me disse, piloto de drone. Nossa. Piloto de drone. Que hoje é uma profissão, porque o drone, existem 2 tipos de drone, né? Aquele drone que é para a gente brincar, fazer uma filmagem, coisa e tal, e existem drones profissionais, que varrem linhas de transmissão de energia, que pulverizam lavouras, né? Que plantam lavouras, tem toda uma estrutura industrial hoje, fazem entrega de produtos, né? No mundo afora. Então, o drone vem assumindo um papel na economia. Se me falassem isso há 10 anos atrás, 15, eu ia dizer, Maurício, era louco. Nós estamos olhando para um cenário que ninguém tem compreensão ainda de como será. Porque o mundo mudava antes em séculos, passou a mudar em décadas. Hoje mudam-se em anos. Em dias. Em dias, né? Sem contar a inteligência artificial, que Isso. está dando os primeiros passos, qual vai ser o impacto no dia a dia de Ninguém todos sabe. nós. Ninguém sabe. E até uma preocupação, né, dos programadores, como ela está se desenvolvendo dia a dia, porque ela tem acesso a muitos bancos de dados. Então, ela está ali adquirindo muita informação. Ela está aprendendo com ela mesma. E Então, provavelmente vai nos superar em pouco tempo. sem dúvida. Daí eu começo a ter medo daquele filme Matrix que passou. Matrix, Exterminador do Futuro. Tem até uma série, inclusive, Black Mirror, que mostra o que está acontecendo, né? Exatamente. Hoje em dia as pessoas são avaliadas pelo celular. Hoje em dia você vai num salão de beleza, você vai olhar a pontuação das pessoas que foram lá. Você quer entender É. antes de ir, se você não
Até os profissionais reclamam que hoje em dia, os mais antigos não entendem muito de internet, não sabem como falar com o público e eles estão perdendo clientes por não ter uma rede social com muitos seguidores, com pessoas acompanhando. Então, isso é até uma discussão que a gente pode deixar aqui, né, para uma próxima. Esses dias eu estava conversando com um amigo que tem comércio no interior, no interior do Paraná. Ele tem, parece que 8 ou 10 lojas, todas em cidades com menos de 100 mil habitantes. E ele dizia, olha, eu gastava muito dinheiro com rádio e TV. E eu parei de gastar. Porque hoje a comunicação está nas redes sociais. Eu estou gastando muito mais lá, porque lá eu estou vendo, conversando e numa rodovia de mão dupla. Eu falo e escuto. No rádio, na TV e no jornal, eu só falo. Há uma importância grande desses meios de comunicação, mas vem perdendo espaço publicitário muito grande pela essa dificuldade da mão dupla, né? Então, são cenários que podem acontecer ou podem que não. Esses dias eu também estava escutando numa rádio a questão dos 100 anos do rádio no Brasil. Quando saiu a televisão, todo mundo dizia o rádio vai acabar, e não acabou, a televisão está pior que o rádio. Porque o streaming impactou muito mais. E o rádio, ele tá mudando, ele foi para a internet, hoje em dia você consegue ouvir uma transmissão de rádio pelo YouTube. Sem dúvida. É que o streaming está substituindo a antena, a radiodifusão. Sim. Mas a rádio só mudou o canal, o meio como ela sai. Já a TV, ela tem um outro viés. As pessoas não querem mais comercial em nada. É verdade. Esse é o ponto. As pessoas pagam para não ouvir Você comercial. está assistindo um filme e parar a sequência daquele filme para escutar comercial, as pessoas não querem mais isso. O rádio não. O rádio ele tem a função muito de informar, de fazer esse trabalho, de escutar opinião. Sim. E isso é feito hoje dentro do streaming e por radiodifusão. Sim. Você sabe que eu estava escutando o que você estava dizendo, prestando atenção, eu me lembrei da primeira vez que eu fui numa NRF, foi no ano de 2000, onde o e-commerce ainda estava, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil ainda era incipiente, mas se dizia que o e-commerce iria acabar com as lojas físicas, né? E a gente percebe que não é isso. E até aproveitando o que você disse, é muito da questão cultural, do que as pessoas gostam de fazer. E no Brasil, naquela época, eu me lembro que o levantamento que foi feito no nosso país mostrava que 85% dos brasileiros, na época, tinham prazer de ir a uma loja e fazer compra. Era prazeroso, né, para ele, não era só um ato de compra. Mas as coisas mudam, claro. Eu esses dias também discutindo esse assunto, a gente viu que não só não acabou, mas muita gente que existia só no mundo web veio para o mundo físico. É verdade. Né? Então, porque as pessoas compram por diversos fatores. A compra por necessidade, ela procura preço, procura facilidade, mas a experiência de compra, eu, por exemplo, quando eu preciso de algo, eu olho muito na internet. Mas eu, domingo pela manhã, eu tenho um prazer de levantar e ir num supermercado, caminhar no meio das gôndolas, escolher os produtos, comparar, ler os rótulos, entender, sentir o aroma de uma salada, ao escolher uma carne, eu ir lá, comparar, entender para fazer o meu churrasco. Há um prazer nisso. E a web nunca vai dar. Né? Existem precificações diferentes. Você pode comprar uma blusa porque vai te esquentar e pode comprar uma blusa para te deixar bonito. Exatamente. São experiências diferentes. Você sabe, eu tive o prazer de visitar a loja do Rock lá em Curitibanos e o ambiente da loja é um ambiente que te deixa, é um ambiente aconchegante, você se sente bem dentro daquela loja, né? Então, isso faz toda a diferença, que você não tem isso na internet. O ramo aqui da família Bar e Restaurante, nós entendemos que não é só a bebida ou o petisco que o sujeito está lá comprando e comendo, mas é o ambiente, é a música, é a iluminação, enfim, tudo aquilo que compõe o ambiente faz com que o consumidor entre naquela loja, ou entre naquele bar, ou no restaurante.
Então, isso é muito importante e que o e-commerce ele não dá. O e-commerce te facilita. Aliás, a gente percebe que muitos produtos, o consumidor, quando vai à loja comprar, ele conhece mais do produto do que o vendedor. Ele já pesquisou, já olhou, inclusive, e já percebeu e já leu que aquela loja tem o conhecimento que aquela loja é confiável, que ele pode fazer aquela compra lá que ele vai ser bem atendido, o produto é de boa qualidade, e, enfim, ele vai sair daquela compra muito satisfeito. E tem também a intenção, quando você vai comprar o produto, de você querer na hora. Preciso daquele produto agora. E você não tem esse tempo de... Veja bem o Natal. O Natal, as vendas do varejo físico, elas têm uma característica bem diferente, falando em timing de compra, do que no e-commerce. O varejo antigamente começava a vender para o Natal a partir do 5º dia útil do mês de dezembro. Quando o pessoal recebia a primeira folha. A folha de dezembro. Já começava a vender ali, o físico. Aí veio o mundo do e-commerce e o mundo físico convivendo. Você vende até o dia 10, 12 de dezembro, muito no e-commerce e bem menos no varejo físico. A partir do dia 12 de dezembro, o e-commerce praticamente morre e o varejo físico sobe. Por quê? Porque se você comprar no e-commerce, não chega. A tempo do Natal. A tempo do Natal. É verdade. Simples assim. É verdade. Então, as pessoas, a partir do dia 12, quando vão comprar na web, prazo de entrega, pulou para o dia 27. Né? Ele vai dizer, não, mas eu preciso do presente E o brasileiro, no dia 24. ele tem o hábito de deixar tudo para a última hora. Então, você tem essa característica que é diferente cultural. do que era antes. Né? Então, são pontos aí bem interessantes. Você colocou uma coisa importante, como o varejo se molda ao consumidor. Né? O consumidor é o rei, sempre. Mas é o rei, voltando à discussão da reforma tributária, em ambientes pulverizados. Quando há uma concentração, né, você tem como rei o fornecedor do produto ou do serviço. Eu lembro, quando eu era guri e morava lá em Curitibanos, meu pai, a gente ia no Lions Club. No Lions Club, chegava lá no Lions, era toda quinta-feira, eles levavam a gente pequeno, sentava na mesa de honra. O presidente do clube, do Lions, o prefeito, o presidente da Câmara, o juiz de direito, presidente diretor do fórum, tinha 2 juízes, um era diretor, o outro não, mas enfim, sentava o padre e sentava o gerente do Banco do Brasil. Ele era uma autoridade. Por quê? Qual era o banco que tinha numa cidade pequena, no interior, na década de 70? O Banco do Brasil. Então, ele era uma autoridade. Todo mundo tinha que pedir a bênção quando precisava de um financiamento. Hoje, por exemplo, eu lá em Curitiba, tenho atividade lá ainda, comercial, como o Maurício falou, trabalho com agro lá também. Eu não conheço o gerente do Banco do Brasil. Não sei nem quem é, porque eu faço tudo pelo meu celular, resolvo, e se não, eu vou no Bradesco e assim por diante, há uma opção maior. Mas ainda extremamente concentrado. São 5. Nesses setores, ainda a imposição é feita no caso do varejo, isso é impossível, porque a pulverização é absurda. Então, esses são os pontos. Bacana. Tem alguma pergunta, Maurício? Olha, eu acho que agora é agradecer a presença do Roque, deixar o convite para uma próxima oportunidade, agradecer tudo aquilo que você nos disse, que nos informou, o seu conhecimento, claro, eu já conheço de décadas, é muito grande em relação à questão da economia, da questão do crédito, não por isso você não é também o presidente do Conselho de Administração do SPC Brasil, o maior banco de dados e informações de pessoas físicas do nosso país, que contribui muito, né, para a questão do crédito. E eu posso dizer que o surgimento do SPC Brasil foi que viabilizou o crédito direto ao consumidor na década de 70 no nosso Brasil. Então, nós somos uma força importante e queremos ser mais bem ouvidos, que entendam as necessidades, porque nós certamente conhecemos a vontade do consumidor. Como nós dissemos há pouco tempo, você mesmo afirmou isso, o varejo se molda à necessidade ao consumidor. Então, e o consumidor é aquele que, de fato, deve ser ouvido, é aquele que
é a força de trabalho do nosso país. E quando nós não entendemos isso, quando nós não atendemos essa necessidade, como você mesmo disse, em relação aos $50, nós estamos gerando emprego e renda e progresso em outros países e deixando as nossas pessoas, os brasileiros, reféns de políticas públicas, muitas vezes mal concebidas, mal desenhadas e por uma questão de pressa ou necessidade de uma entrega, que às vezes o poder público tem, leva ao nosso país a consequências que nós não queremos e não desejamos. Então, obrigado, Roque, obrigado, Ana, e obrigado a todos vocês que nos assistiram. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, seu comentário, a sua dúvida aqui nos comentários. Se inscrevam no canal da Rádio TV CDL, por favor. Roque, por favor, quer deixar as suas redes sociais para as pessoas acompanharem? Eu tenho tanto o Instagram quanto o Twitter, quanto o Facebook, é Roque Pelizaro Júnior. É só colocar ali que você me acha nas três plataformas. E temos também do SPC Brasil, e é muito importante que vocês sigam o SPC Brasil. É só pesquisar ali SPC Brasil, você vai ter acesso a isso, porque existem muitas informações interessantes para você, enquanto empresário, enquanto consumidor, para acessar lá. E obrigado, Maurício, aí, Ana, pelo convite. É uma honra. E o pessoal me chama de chato. Chato é aquele cara que você diz, aparece lá em casa, ele vai. Nossa casa está aberta para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, e até a próxima.